Uma coisa que a gente vai fazer para estudar a taxa de aceitação é dividir em dois pedaços esse algoritmo. Em primeiro lugar, nota que a gente tem a geração de um PT-1. A gente vai imaginar que essa é uma proposta separada dentro do nosso algoritmo, como se a gente tivesse um Gibbs, né, em que em uma determinada proposta que a gente está sorteando a gente altera só o PT, e em uma outra tipo de proposta a gente segue o algoritmo pula-célula. E a gente pode lembrar que o PT-1, ou o PT, ele é independente do θ. Foi a especificação que a gente colocou ali atrás, né? Então, quando a gente for fazer, por exemplo, um Gibbs, a distribuição de P dado θ, ela continua sendo a distribuição marginal dela, que é uma normal 0m, 1 sobre m. Então, a gente obtém que, se a gente fosse fazer o Gibbs, a gente geraria o PT-1 justamente dessa normal 0, 1 sobre m, e a probabilidade de aceitação seria 1. Então, quando a gente tem esse primeiro passo de gerar um PT-1, e a gente nem discute se essa mudança vai ser aceita ou não, a gente não discute isso porque ela é aceita com probabilidade 1. Essa mudança, a gente está simplesmente aplicando um Gibbs para alterar o valor de PT-1. Daí a gente tem um segundo tipo de proposta aí. E esse segundo tipo de proposta é alterar o valor de θt-1, PT-1, seguindo k passos do pula-célula. E a gente vai estudar qual seria a probabilidade de aceitação para esse algoritmo, e a gente vai ver que essa probabilidade de aceitação pelo Metropolis-Hutchins vai dar justamente a probabilidade de aceitação que a gente obteve no passo 2.4 que a gente escreveu aqui. Então vamos lá. A gente vai ter que reescrever algumas definições que a gente teve, né? Então a gente tem o θt estrela pt estrela. E a gente pode dar um nome para ele. Por exemplo, a gente pode falar que isso aqui é o nosso x estrela. A gente viu que ele é simplesmente o resultado de aplicar k passos do pula-célula. Então, é a composição de k vezes do nosso função pula-célula em θt-1, pt-1. E para facilidade, a gente pode chamar θt-1, pt-1 de x t-1. Qual que é a probabilidade de aceitação de uma proposta como essas? A gente viu que a probabilidade de aceitação no Metropolis-Hutchins ela vai ser a densidade da qual a gente está querendo simular, né? Calculado em f de xt estrela sobre o f de xt-1 vezes a probabilidade da gente ir para o t-1, dado que a gente está no t estrela, sobre a probabilidade de a gente ir para o t estrela, dado que a gente está no t-1. Então essa aqui é a equação que a gente obtém para o Metropolis-Hutchins. O que a gente vai provar é que o segundo termo, quer dizer, a gente pode dividir nesse denominador e nesse denominador aqui, a gente vai provar que o segundo termo vai dar 1. Então, f de xt-1 dado xt estrela é o f de xt estrela dado xt-1. Para isso, a gente vai ter que notar duas coisas. Primeiro, a gente vai imaginar que a nossa cadeia, na verdade, ela está rodando sobre o módulo da velocidade e não sobre a velocidade inteira, né? Então a gente não sabe qual é o sentido da velocidade. A gente vai imaginar que o nosso x3 é um QT, onde o QT
ele é simplesmente um módulo da velocidade. E com isso a gente vai obter os próximos estados da cadeia. E como que vai funcionar a nossa proposta? Com probabilidade meio, a gente coloca aqui o sentido da velocidade é positiva, e com probabilidade meio a gente coloca aqui o sentido da velocidade é negativa. Então, o que a gente vai obter? O que é o f do nosso xt dado xt menos 1? Isso vai ser, com probabilidade meio, a gente fixou algum sentido para a velocidade. E daí, se a gente fixou, então, quer dizer, a gente pode colocar, digamos, a probabilidade do sentido da velocidade ser positivo. Né? Então, vamos colocar a probabilidade do sentido da velocidade ser positivo. E daí, a gente tem que a proposta é determinística, né? Então, isso vai dar simplesmente a indicadora de a gente chegar em xt estrela, dado que a gente está em xt menos 1. Da mesma forma, o f de xt menos 1, dado xt estrela, a gente viu que se a gente colocar o sentido da velocidade revertido, né? Se a gente colocar ele no sentido negativo, daí a gente vai voltar para o xt menos 1, dado xt estrela. E geralmente a gente teria que colocar o determinante da matriz jacobiana aqui do A, e aqui a gente teria que colocar o determinante do inverso da matriz jacobiana. Só que o que acontece? A gente provou que a matriz jacobiana, o módulo do determinante dela, vai dar 1. Então a gente encontra que essas densidades funcionais são meio e meio, e portanto elas vão cancelar. Né? E portanto a probabilidade de aceitação ela vai ser dada justamente pela distribuição conjunta, quer dizer, ela vai ser simplesmente f de xt estrela sobre f de xt menos 1. E se a gente tirar o log dessa razão aqui, isso vai dar justamente o nosso hamiltoniano em xt estrela menos o nosso hamiltoniano em xt menos 1. E não tem problema a gente esquecer o sentido da velocidade, porque o hamiltoniano é igual, não importa se o sentido da velocidade é positivo ou negativo. Então a gente obtém aqui que a probabilidade de aceitação para o nosso Metropolis Hashings vai ser simplesmente a diferença entre os hamiltonianos, que é justamente o que a gente tem aqui no passo 2.4. A gente viu que o Monte Carlo hamiltoniano, de fato, ele é um caso particular do Metropolis Hashings. E, portanto, toda a teoria do Metropolis Hashings, quer dizer, todo tipo de média que a gente tomar para as amostras que a gente obtém para o Metropolis Hashings, eles satisfazem os teoremas de convergência para a cadeia de Markov, para a medida invariante que a gente construiu, que vai ser justamente o f de θ do qual a gente está querendo simular. Legal. Então a gente provou essas propriedades, mas é muito difícil aplicar o Monte Carlo hamiltoniano na prática. Quer dizer, a gente tem que implementar o método do pula-cella, a gente tem que muitas vezes calcular numericamente as derivadas envolvidas, e eu vou colocar para vocês um exercício de fixação para implementar em um exemplo simples, né, o nosso Monte Carlo hamiltoniano, mas em geral a gente vai querer usar um software para isso já pronto, com o cálculo numérico aí das derivadas feito de uma forma extremamente precisa e com o método pula-cella implementado bem. E uma implementação que é extremamente boa
do Monte Carlo hamiltoniano, ele é o Stan, que tem um wrapper para ele tanto no Python quanto no R. Nos próximos vídeos a gente vai discutir como rodar o Stan e como implementar o Monte Carlo hamiltoniano na prática.